Baixe a sua cabeça, por favor. Queremos continuar te ouvindo, Espírito Santo. Senhor, não quero orar pela minha vida porque o irmão já orou pela minha vida. Eu quero só orar ao Senhor, pedindo que o Senhor não permita que o inimigo venha roubar a semente. Não permita que as mentes do seu povo estejam sendo ocupadas pelas preocupações e anseios de lá de fora. Não deixe que o coração do seu povo venha estar ansioso, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo ministre de uma forma especial em cada coração, porque nós não temos outro além de Ti. Nós não temos outro que se compare a Ti, Jesus. Tu és o mais lindo, Tu és o mais belo, Tu és o mais desejado, Tu és o adorado desta noite. E nós queremos, como igreja, nos render diante da Sua vontade, tributar ao único que é digno de receber a honra, a glória e toda a adoração. Senhor, não permita que saiamos desses dias, Senhor, sem ter estado com o Senhor neste val aonde o Senhor tem nos marcado. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Vamos fazer a leitura do texto, irmãos. Romanos capítulo 9. Vamos mais uma vez repetir esse texto. Se nós fôssemos colocar um tema ontem, para a mensagem de ontem, seria primeiro em nós, depois por meio de nós. Nessa noite nós vamos aprender um pouquinho sobre a adoção de filhos, amém? Ele fez em você para que você se tornasse um filho. O Pai nos deu, irmãos, amém? Romanos capítulo 9, versículo 6 em diante diz: E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos os seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, o nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo de quem? Como está escrito. Como é que está escrito? Tome seu assento, irmãos. Meus irmãos, é interessante que nós precisamos, nessa caminhada com Deus, ou nessa peregrinação aqui na terra, nós estamos sendo guiados também por uma nuvem. Essa nuvem ainda continua sendo Deus, amém? Nós ainda continuamos andando com uma coluna de fogo para iluminar ou para alumiar os nossos caminhos. É interessante como a história ela apenas se repete, porque a Bíblia vai dizer que não existe nada novo debaixo do sol. Não existe nenhuma novidade. Tudo que existe é reflexo de algo que já aconteceu um dia. Então a gente não pode nem estar surpresos, porque tanta coisa está acontecendo, e a gente fica pensando: mas meu Deus do céu, eu nunca vi um tempo como esse, né? A gente diz: eu nunca vi um tempo como esse, tantas leis para serem aprovadas e tantas coisas acontecendo, e a gente pensando: meu Deus, nunca vi isso. Só que quando a gente vai a 2000 anos atrás, Romanos capítulo 1, Paulo vai dizer a mesma coisa. Paulo vai dizer que nesse tempo os homens deixaram seus afetos naturais, assim também como a mulher, e Deus entregou as suas paixões e fames. Então, não existe nada novo.
Você vai lá atrás, há muitos mil anos atrás, lá, Sodoma e Gomorra, estava acontecendo também muita coisa. Então isso nos mostra uma coisa: a palavra de Deus, irmãos, ela não falha, e ela sempre vai estar como sinalizador de Deus para nós. A palavra de Deus, ela sempre vai ser a nossa bússola, a nossa direção. Ela vai apontar, Deus ele sempre vai apontar o caminho. Irmãos, é interessante que no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 13, o Senhor falando para Abraão acerca da sua promessa, Deus disse bem assim para Abraão: olha, a sua descendência vai ser peregrina. Se você quiser pode acompanhar aí. E a sua descendência, ela vai ser escrava durante 400 anos no Egito. Então Deus tinha dado uma palavra para Abraão. E é interessante que quando ele recebe essa palavra, lá na frente, ela vai se cumprir. Porque quando José do Egito, lembra de José? Quando José do Egito, ele está agora sendo honrado por Deus, se cumprindo as promessas na vida dele. No capítulo 1 de Êxodo, versículo 8, vai dizer que entrou um novo rei que não conhecia José. E esse novo rei que entra, olha a palavra de Deus se cumprindo, ela não falha, amém? E essa palavra se cumprindo agora, Deus tinha dado para Abraão, para que o povo de Deus, os israelitas, fossem escravos 400 anos. E quando esse novo rei entra, ele assume, ele agora começa a afligir o povo. Ele começa a massacrar o povo. O povo começa a sofrer. E dentro desse sofrimento, irmãos, é interessante que quando Deus levanta Moisés, como conhecemos muito bem essa história, para ser o libertador desse povo, Deus arranca o povo com mão forte ali do Egito. Não sei se vocês estão aqui antenados com o que Deus tem falado já por meio dos louvores. Nós cantamos nessa noite o lamento de Israel. E existe uma palavra também acerca do cativeiro babilônico. Em Jeremias capítulo 29, versículo 10, Deus tinha falado por meio de Jeremias o seguinte: olha, eles vão ser transportados para a Babilônia, e eles vão ficar lá durante 70 anos. Não é interessante isso? E daí você percebe que há uma diferença muito grande entre o cativeiro egípcio, 400 anos, e o cativeiro babilônico, 70 anos. Porque no cativeiro egípcio, quem arranca o povo forte é Deus, amém? Só que quando você vai ver no cativeiro babilônico é diferente. O Senhor disse assim para o seu povo: sai de lá, povo meu. Então a Babilônia representa todo um sistema. E não era apenas um cativeiro, era um exílio, o exílio babilônico. Enquanto Deus, ele foi o mais interessado de me arrancar e de te arrancar do Egito, da escravidão do pecado, a gente não pode agora, durante esse percurso, se permitir viver agora aprisionado dentro de um sistema que mata e aprisiona. Irmãos, sabe o que é mais interessante nessa saída? E quando eles vão agora caminhar no deserto durante 40 anos. Quantos anos eles caminham no deserto? 40 anos. Eles passaram 400 anos sendo o quê? Escravos. Agora pense comigo. Seria fácil a missão de Moisés mudar a mentalidade desse povo? Porque percebam, logo quando eles saem, a Bíblia vai dizer assim: e Deus fez o povo rodear a terra, porque na frente tinha inimigos. E se eles vissem a guerra, está escrito lá em Êxodo, eles iam voltar para o Egito. Então Deus agora vai fazer com que esse povo dê algumas voltas no Egito, no deserto, perdão. A Bíblia vai dizer, irmãos, que quando esse povo sai, quando esse povo agora começa a enfrentar alguns obstáculos na vida, nesse deserto, eles têm saudade de voltar para o Egito. Uma das coisas que alguém que tem uma mente escrava e não uma mente de filho, um entendimento de filho, é que nos primeiros obstáculos, quando ele não entendeu o seu lugar em Deus como filho, é que o Egito faz falta. As coisas do Egito, elas tentam atrair de volta para lá.
Porque a Bíblia vai dizer em João capítulo 1, que ele veio para o que era seu, versículo 12, 13. E os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem o quê? Nós nos tornamos filhos. E daí, irmãos, se você for olhar a preparação de Deus no seu povo, eles estão rodeando. Se você notar no texto, quando eles saem, quando eles estão caminhando, eles estão passando perto do mar vermelho. Eles estão passando pertinho do lugar que Deus ia fazer um milagre. Mas Deus permite eles rodearem. E primeiro, queridos, sabe por que Deus, Ele permite que você, ou alguém que você conhece, situações ela tornem a repetição para a gente aprender. Você conhece alguém que você passa assim, ó, você conhece ela, como é que você está? Está tudo ruim. Aí passa 5 anos, aí você pergunta para ela, como é que você está? Ela vai dizer, rapaz, do mesmo jeito, não mudou nada. Aí vai passando, os anos vão passando, aí você encontra, aí você diz, e aí, meu irmão? Como é que está? Ainda estou na prova. Você conhece alguém assim, irmãos? Que você conhece? Meu Deus. Daí só tem uma explicação para isso, irmãos. Deus está fazendo ela rodear, porque ela não aprendeu a lição. Por isso que as coisas se repetem. Só que quando a gente entra agora nesse lugar, nessa mentalidade em Deus, de filhos, aí muda. Porque não é para a escravidão que Ele nos chamou, foi para a liberdade, amém? Então Deus agora está trabalhando em um povo que eles iriam começar a aprender a depender de Deus. Eles precisariam aprender, como a gente leu aqui alguns textos ontem, aprender a vivenciar alguns desafios. Porque, queridos, filhos, a gente ensina, a gente prepara, mas uma hora a gente solta eles, porque eles precisam aprender, sim ou não? Porque eles precisam crescer, eles precisam dar voos mais altos que nós. Se a gente anda, os nossos filhos vão correr. Se os nossos filhos correm, os nossos netos vão voar em Deus. Então tudo é uma preparação de Deus. Só que vejam, aqui nesse texto de Romanos, ele está falando agora, nem todos que são descendência de Abraão são filhos. E quando a gente percebe que Deus, Ele agora nos adota como filho, por meio de Cristo, por meio do primogênito, amém? Vou ficar relembrando aqui a vocês algumas coisas que foi falado ontem. Daí agora Deus está andando conosco e Ele está querendo mudar em nós a mentalidade. Sabe por quê? Para que a nossa mentalidade, ela saia de uma mentalidade escrava, escravizada pelos dogmas, escravizada pelo sistema mundano. E Deus está querendo trazer agora uma mentalidade de um filho que é livre. O apóstolo Paulo, no capítulo 4 de Gálatas, se você puder me acompanhe. Capítulo 4 de Gálatas, versículo 1 em diante, ele vai falar sobre isso. Digo, pois, 4:1, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada é diferente de um escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está debaixo ou sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos de onde? É muito interessante isso. Quem tem filhos aqui? Parabéns para você, nessa data querida. É muito bom, né não? Vão na paz agora. Já me aposentei, graças a Deus.
Irmãos, nós que temos filhos, nós estamos trabalhando para ensinar para os nossos filhos o que nós estávamos conversando hoje. Ensinar para ele valores e princípios que eles vão levar para o resto da vida dele. Irmãos, infelizmente hoje muitos pais, eles têm perdido filhos porque ele tem negociado aquilo que é importante e fundamental, que é o amor, é o carinho, é a atenção, é a instrução. Sabe, é o ensino teórico e prático, vida, é levantando, é andando, é deitando, ensinando a criança. E tem trocado isso por coisas. A sua negligência e ausência tem afetado diretamente os filhos. Porque o que os filhos estão precisando hoje não são de coisas, mas é daquilo que os pais têm para ele, para preparar para toda uma vida. Vocês sabiam que um judeu hoje, de criancinha, eles são preparados no exército? Por isso que Israel, desde os tempos bíblicos até os nossos dias, até o cumprimento da profecia que Jesus falou, que eles seriam dispersos, porque quando Jesus morre, deixa eu explicar melhor. Quando Jesus está vivo, falando para os discípulos, ele diz assim: vocês serão atacados por um povo com trincheiras, e vocês vão andar errantes, vocês vão pelos caminhos afora. Ele diz: eu quis ajuntar vocês em Jerusalém, vocês não quiseram. E daí essa profecia se cumpre no ano 70, quando o imperador Tito, ele sai agora perseguindo, matando um monte de cristãos. Mais de 1 milhão de cristãos foram mortos. O Flávio José mostra essa história, e ele vai dizer que o sangue batia no meio da canela, e o sangue apagava as fogueiras dos cristãos que eram mortos. E daí quando você vai para o ano de 1948, Israel volta a ser nação, reconhecida pela ONU, a palavra se cumpre. Num só dia eles são reconhecidos. E é interessante, irmãos, que existe uma guerra chamada Guerra dos 6 Dias. Quem já ouviu falar? E nessa guerra, mais uma vez, Israel, há pouco tempo, 60 anos, eles saem vitoriosos. Porque esses meninos, desde criança, eles são preparados para isso. E daqui, o apóstolo Paulo, no capítulo 4 de Gálatas, ele está dizendo o seguinte: olha, que em todo tempo que o herdeiro for menino, em nada ele é diferente de um escravo. Mas antes ele está debaixo de tutores ou mentores, pessoas que vão agora cuidar e trabalhar, porque existe um tempo determinado pelo Pai, amém? Veja que informação interessante. Pai, eu perguntei propositalmente, quem tem filho, se o seu filho cresce, ele vai precisar pedir para tomar uma água na sua casa? Ele vai precisar pedir para ir no banheiro, para comer alguma coisa na sua casa? Sim ou não? Não, porque é dele. Porque ele está na casa do seu. E o que é do pai é de quem? É do filho. Mas se eu perguntar assim: pai, você tem coragem de dar um carro, o seu carro, ou a sua moto para o seu filho com 8, 9, 10 anos? Quem tem coragem? Ninguém tem. Por que não tem? Porque ele é o quê? Ele é uma criança. Mas é dele ou não é? Mas quando ele vai desfrutar? Quando que a criança vai começar a desfrutar daquilo que é do seu pai e que o pai vai deixar para ele por direito? Quando ele crescer. Aqui está o que Paulo está querendo dizer para nós: que ainda que nós sejamos filhos, ainda que seja direito nosso, porque a Bíblia diz, irmãos, que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de quem? Embora nós não fizemos nada, quem fez foi Cristo, mas nós temos direito por meio da cruz de Cristo, por meio do sacrifício de Cristo. Então existe um tempo determinado pelo Pai para os seus filhos, para que os seus filhos eles cresçam, amadureçam e desfrutem. Só que, irmãos, quando se fala de filho, precisamos entender algumas coisas. Primeiro, o filho, no seu sangue, nas suas veias, corre o sangue dos seus pais. Na sua identidade tem um registro do seu pai, sim ou não?
filiação, filho de fulano de tal e da fulana de tal. Só que uma das coisas, irmãos, que nós temos percebido é que tem muitos filhos, embora sendo filhos, eles não estão desfrutando de alguns lugares em Deus, porque ainda não cresceram. E quando o filho, mesmo sendo filho de Deus, tendo direito, só pode acessar quando amadurecer. Sabe por que existem tantos lugares, irmãos, que as pessoas estão perdendo tempo por um cabrito? Estão perdendo tempo porque a parede é cinza. Não, porque aquela luz ali está apagada, era para estar acesa. Tem muitos lugares que as pessoas estão perdendo tempo dentro de casa, enquanto temos uma missão lá para fora. Vocês sabem aonde foi que a dracma se perdeu? Aonde foi que a dracma se perdeu? Dentro de casa. Se você vê e pega a história do filho pródigo, o texto vai dizer para nós no capítulo 15 de Lucas, versículo 2, que quando ele pede a sua parte, o pai repartiu entre eles. Então recebeu a herança, o que sai e o que fica. Espera, se o que ficou também recebeu a sua parte, por que ele está se importando com um cordeiro, um animal que o pai mata para aquele que volta? Porque, irmãos, tem muita gente que, embora estando na casa do pai, que embora vendo o quanto que o pai é bom, mas ainda não entendeu que é filho por direito. Vive uma vida como se fosse um órfão. Vive uma vida mendigando atenção, mendigando carinho das pessoas. Sabe, essa carência terrível. Enquanto a gente não entender que Deus está querendo pegar os seus filhos e transportar para um lugar como vimos ontem, em um processo em Deus, para crescer, para acessarmos, a gente não sai do lugar, a gente fica rodeando. Se você nota na parábola do filho pródigo, quando o irmão daquele moço está voltando, arrependido, reconheceu que caiu, reconheceu que pecou contra o céu, que pecou contra o seu pai, o mais velho está lá dentro, nem quis entrar, ficou encostado lá fora. Quando o pai vai lá e pergunta para ele, ele vai dizer: olha, esse teu filho. Mas não era irmão dele, irmãos? Sim ou não? Era irmão dele, sim ou não? Se ele entendesse o seu lugar na casa do seu pai, ele teria feito ao contrário. Quando o pai avista o seu filho voltando, que o pai vai lá e beija o seu filho, coloca um anel, roupas e sandálias, era para o irmão, se tivesse entendido quem ele era na casa do pai, era para ele ter ido abraçar o irmão, beijar e dizer: meu irmão, seja bem-vindo, estávamos sentindo sua falta, estávamos com saudade de você. Porque aquele que sai resgata a sua identidade de filho. Um dia desse minha mãe falou uma coisa, eu fiquei pensando. Ela disse assim: existe ex-nora, ex-cunhado, agora ex-filho não existe não. Não é verdade? Diga comigo, quem é filho, acabou. Não existe ex-filho. Ele nos tornou. Agora esse filho precisa entender esse lugar. Porque o outro está preocupado, porque o pai está matando cordeiro para ele, o cordeiro cevado. Olha o senso de justiça humano. Eu estou contigo, pai, há tanto tempo, nunca transgredi nenhum dos seus mandamentos. O Senhor nunca fez isso para mim. Qual a palavra que o pai dá para ele? Meu filho, o que eu tenho é seu. É como se o pai estivesse dizendo assim: meu filho, está tudo aqui, é seu. Você não está desfrutando porque não quer.
É como se o pai estivesse dizendo: meu filho, você não precisa pedir um cabrito, não. Você não precisa pedir nada para mim, não, porque o que é meu é seu. Quantos estão entendendo isso? Irmãos, a Bíblia vai dizer que uma mulher, a mulher cananeia, lembra dessa história? Ela vai diante de Jesus e ela começa a gritar: ei, Jesus! Ei, gritando. Aí os discípulos chegam para Jesus e dizem assim: mestre, dispense ela. Era como se os discípulos estivessem dizendo assim: está ficando feio, manda essa mulher embora. Aí ela continua gritando, chamando por Jesus. Aí Jesus para. Ela diz assim: a minha filha está miseravelmente doente. Ela está com os capetinhos lá. Aí Jesus olha para ela e diz o quê? Olha, não é justo tirar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Durante tantos anos a gente interpretou, Jesus chamou a mulher de cachorra. Olha, diga misericórdia. Ele não chamou, não. Daí ela diz assim: mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai na mesa do seu Senhor, da mesa dos filhos. Aí Jesus diz assim: eu nunca vi uma fé como a dessa mulher. Vai, mulher, e seja feito como você quer. Sabe o que é interessante isso? Nós estamos falando aqui em Romanos 9 sobre que nem todos que são de Israel são israelitas, nem todo que é descendência de Abraão é filho. E é interessante que Jesus está falando justamente sobre isso. Ele estava dizendo o seguinte: olha, mulher, não é justo eu tirar o pão que é dos filhos, dos judeus, e dar para um estrangeiro. Não é justo eu tirar da mesa dos filhos e deitá-los para os gentios. Só que quando aquela mulher diz: mas até os cachorrinhos, ela está dizendo assim: mas até quem não é da descendência de Abraão come das migalhas que caem da mesa do seu mestre, do seu Senhor, dos filhos. Sabe o que ela estava dizendo, irmãos? Ela estava dizendo o seguinte: só que o pão que está na mesa não tem sido valorizado pelos filhos. Se os filhos não querem o pão que está à mesa, me dá pelo menos as migalhas. E sabe o que o texto vai dizer? Que a filha daquela mulher foi curada. Sabe o que isso nos ensina? Se as migalhas que estão caindo da mesa cura, imagine se os filhos se posicionarem como filhos, se assentarem na mesa e comer do pão, que o pão da vida tem para mim e você. Se migalhas curaram, imagine o pão. Ah, meu Deus. Só que eles estavam chamando para um lugar de entendimento como filho, irmãos. A gente não precisa estar brigando por besteira. A gente não precisa estar preocupado: ah, meu Deus do céu, porque isso não. A gente precisa entender, nós cantamos aqui, ó, que o reino das trevas eles recuem, que as portas do inferno elas não prevaleçam. Daí quando a gente tem essa mentalidade de filho, daí quando a gente entende o nosso lugar na casa do Pai, a gente não vai estar mais brigando por causa de um cabrito. Quando a gente entende o nosso lugar, porque lá em Romanos capítulo 8, versículo 14, ele vai dizer: mas todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Ei, os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. E ser guiado pelo Espírito de Deus é você se compadecer do caído. É você se importar com a causa do pobre, do necessitado, daquele que está escravizado. Lembra que naquela parábola de Lucas capítulo 10, o sacerdote passa de largo, o levita passa de largo, mas um samaritano, Jesus aparece na história como um samaritano. Jesus está falando dele mesmo, mas um samaritano, alguém que era desprezado pelos judeus, alguém que ninguém dava importância para ele. Ele passa e quando ele vê aquele caído, ele
vê, ele enxerga o caído. E ele se aproxima dele. E o texto vai dizer, e movendo-se de íntima compaixão. Quando você vê nos acontecimentos, nas histórias, que Jesus se move de íntima compaixão, ele vai servir pessoas. Vários textos da Bíblia tem, e movendo-se de íntima compaixão. E aqui o samaritano está se movendo de íntima compaixão. Por quê? Porque quem é filho não vai deixar ninguém para trás. Porque quem é filho vai se importar com quem caiu. Quem é filho vai ter sempre o remédio para colocar na ferida. Mas são de filhos que ele está falando. Abra sua Bíblia comigo, capítulo 8 de Romanos. Existe um tempo determinado pelo Pai para os filhos, amém? Capítulo 8. Versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos o quê? Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, filho, ele vai precisar aprender com o seu pai. Se você olha em Hebreus capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz assim, acerca de Jesus: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que ele padeceu. Precisamos entender algumas coisas, filhos. Andar com Jesus requer de nós duas coisas primordiais. Aquele que quiser vir após mim, primeira coisa, negue-se. E segundo, tome a sua cruz. Foi uma palavra liberada por Jesus. Então eu preciso abrir mão de mim mesmo, porque o próprio Cristo foi o modelo. E sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes esvaziou-se, aniquilou-se de si mesmo, tomando a forma de servo. Então, o modelo que temos, irmãos, continua sendo o Pai. Em Gênesis vai dizer que quando Deus nos criou, Ele nos fez conforme a sua imagem e conforme a sua. Então os filhos, de certa forma, tanto na vida paterna aqui da terra, como para com Deus, ele vai ter característica do seu pai. Se você olha a Deus em Jesus no Getsemane, a Bíblia diz que Jesus disse: Pai, se possível, parta de mim este, mas todavia, seja feita a sua vontade, seja como tu queres. Se vocês notarem nesse texto, ele vai dizer, e por 3 vezes ele orou pedindo a mesma coisa. Só que era necessário ele beber o cálice. O cálice era amargo, era o peso do pecado da humanidade. E no final ele termina dizendo, mas todavia seja feita a sua vontade. Porque Jesus entendeu que a sua missão aqui na terra não era simplesmente para fazer a sua própria vontade, mas era fazer a vontade daquele que o enviou. Então, filho, você está aqui para fazer a vontade daquele que te chamou, daquele que te enviou, daquele que te delegou uma missão aqui na terra. Certa vez Jesus disse,
a minha comida é fazer a vontade de quem? Então o que alimentava, olha que interessante, o que mantinha Jesus de pé no propósito, irmãos, era porque ele sabia que ele não estava ali pela sua própria vontade, era para fazer a vontade do seu Pai. Filho, entenda isso. Quando a gente se posiciona como filho, ele age como pai. Nós precisamos ter uma visão, irmãos, e andar nessa visão. Qual que é a visão? Que a menor visão de Deus é uma cidade. Não é um bairro, é uma cidade. Deus, ele tem uma visão tão grande para conquistar uma cidade. E ele conta com os filhos. Eu não sei se vocês já ouviram falar num pastor chamado Ralph Drolland. Já ouviram falar? Ele era um jogador de basquete. E ele já tinha assinado, já estava pré-assinado um contrato para ele jogar na NBA. Ia ficar rico só no contrato. E de repente esse homem foi chamado pelo Senhor. E quando ele é chamado pelo Senhor, ele abre mão da sua carreira profissional para viver a vontade do Pai. E é interessante, depois vocês coloquem, eu acho que passou na Record isso, está no YouTube. E é interessante que quando ele aceita viver a vontade do seu Pai, a vontade de Deus, ele é consagrado pastor, e daí ele vai agora acessando alguns lugares em Deus. E um dos postos que Deus coloca ele, e um dos campos missionários que Deus leva esse pastor, é para Casa Branca, nos Estados Unidos. E esse homem agora começa a fazer célula ou estudos bíblicos na Casa Branca. E as pessoas que estão ali, aprendendo e estudando a palavra, vice-presidente, secretário da administração, Mike Pence, homens grandes do ministério do ex-presidente Donald Trump. Uma vez na semana, tinha alguém ali manifestando o Pai para aqueles que não o conheciam. E quando lemos Romanos capítulo 8, versículo 19, a Bíblia diz: porque a ardente expectação da criação aguarda ansiosa a manifestação dos filhos de Deus. Porque, filho, aonde você chegar, você precisa manifestar o seu Pai. As pessoas precisam saber que você é sal, que você é luz, que você é um filho que é muito parecido com Ele. Lembra de Pedro, quando foram prender Jesus, que ele está ali? Você é um deles. Não, eu não é, você é muito parecido com Ele. Quando você vê na igreja primitiva, a Bíblia vai dizer: e tinham tudo em comum. O que Deus está, irmãos, para fazer nesse tempo, Ele vai contar com homens e mulheres maduros. Ele vai contar com homens e mulheres que aprenderam a padecer por amor a Cristo, que aprendeu como filho que a obediência, que andar com Cristo requer uma cruz. Eu não sei se vocês têm lembrança quando Jesus chegou para Pedro e disse assim, que era necessário ele morrer, mas ele ia ressuscitar. Pedro disse: não, de forma alguma isso aconteça com o Senhor. Eu vou dar minha vida pelo Senhor. Jesus disse o que para Pedro? Pedro, você vai me negar, rapaz. Antes que o galo cante, antes que a guarnição romana lá toque as buzinas lá para trocar, para virar o dia, você vai me negar, rapaz. Certa vez Jesus chegou para Pedro e disse assim: Pedro, o diabo pediu para se andar na sua vida, mas eu roguei ao Pai para que a sua fé não desfalecesse.
Jesus não está dizendo, eu pedi ao Pai para que te livrasse. Não! Ele está dizendo, eu roguei ao Pai para que a sua fé não desfalecesse. Ou seja, vai ser necessário você enfrentar Pedro. Mas a sua fé vai estar intacta. Se você olha quando Pedro afirma, dizendo, não, eu dou a minha vida, Jesus disse, você vai negar. Quando Jesus aparece ali, no mar de Tiberíades, que eles estão pescando novamente. Lembra desse texto, João capítulo 21? Jesus vai, aparece. Coisa de crente, um churrasquinho de peixe assado. Diga amém, irmãos. Come aquele peixinho assado, Jesus já glorificado, já ressuscitado, já com o corpo glorificado, uma coisa linda. Já entrava nos lugares que eles estavam ali com as portas todas fechadas. Cada informação, né? As portas estavam fechadas, Jesus apareceu entre eles e disse, Pai, seja convosco. E daí quando Jesus aparece ali para ele, já ressuscitado, que está comendo peixe, ele agora chama Pedro. O que é que ele diz para Pedro? Pedro, você me ama. Lembra disso? Aí Pedro diz o quê? Com certeza, sim, Senhor. Amo não. Pedro, você me ama? Sim, claro. Sim, amo sim. Pedro, você me ama? O que é que Pedro mais uma vez disse? Senhor, tu sabes. O que constrange Pedro nessa fala? Se você for notar, no grego, quando Jesus pergunta, ele diz assim, Petrus, tu filéu. Pedro, sim. Petrus, tu filéu. A palavra filéu vem de filhos. A palavra filhos ali no grego não é um amor ágape, é um amor amigo. Amor de colega, companheiro. E quando Jesus faz uma pergunta, ele diz, Pedro, tu filéu. Aí Pedro diz o quê? Sim. Você me ama como amor amigo. Pedro, tu filéu. Sim. Só que na terceira pergunta, Jesus faz assim, Pedro, tu me agapau. Que vem agora do amor ágape. E quando Jesus está perguntando, Pedro, tu me agapau, tu me ágape, Pedro. Você me ama com amor ágape. O que Pedro disse? Ah, Senhor, tu sabes. E o texto vai dizer lá embaixo, e dizia a ele, com que tipo de morte Pedro iria glorificar a Deus. O que Jesus estava perguntando para Pedro, Pedro, você me ama, filho, a ponto de dar a sua vida por mim? Sim ou não, Pedro? Aí Pedro diz, ah, Senhor, tu sabes. Sabe o que ele tem nos chamado, irmãos? Para que sejamos filhos obedientes, como diz a Bíblia em Filipenses 2. Jesus, e sendo obediente, foi obediente até a morte. E que tipo de morte Jesus foi? Morte de cruz. Precisamos ser filhos, jovens, que não vai medir esforços. Ah, pastor, mas eu já entreguei a minha vida para Jesus, eu já me arrependi. Mas a questão é, a sua vida, dia após dia, agora está disponível para dar por Ele, para viver por Ele, para andar para Ele, para fazer a vontade dEle. Não é tempo e nunca foi tempo da gente perder tempo. Assinado Dilma Rousseff. Não é tempo, irmãos. Não tem esse negócio de dizer, ah, não é tempo de brincar. Nunca foi tempo. O Evangelho, ele precisa e sempre precisou ser levado a sério. Sabe, quando a gente olha para a história dos apóstolos, irmãos, em Atos, está Pedro na prisão, a igreja fazendo contínuas orações por ele, e Tiago está sendo morto à espada. Sabe, foram homens que deram a vida por amor ao Senhor. Nós louvamos nessa noite, falando desse, e me mostrou um rio, sabe, que nunca mais haverá dor, nunca mais haverá isso, pois no trono Ele está. A gente canta muito Maranata, Maranata. Será mesmo que a nossa vida já está pronta para glorificar ao nome do Pai? Deus nos levantou nesse tempo para que a igreja dele, irmãos, fizesse a diferença neste lugar.
para que os seus filhos, eles carregassem no seu corpo as marcas de Cristo. Paulo disse: eu carrego no meu corpo a Cristo. Sabe, abra sua Bíblia, Gálatas capítulo 2, no versículo 20. O pessoal do louvor me ajuda aqui em nome de Jesus. Desçam mais não, por favor. (19 e 20). Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para quem? Gálatas 2:19. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo está dizendo: já estou crucificado. Agora não vivo mais eu, mas Cristo. Mas Cristo, diga: Cristo vive em mim. Isso nos impele algumas obrigações, algumas coisas. Por quê? Porque Paulo está falando agora de justificação. Na justificação, irmãos, alguém morre em nosso lugar. A cédula que nos era contrária, Ele crava na cruz, Ele risca. Só que Cristo morre para que quem vive não viva mais para si, mas viva para aquele que por Ele morreu, que é Jesus Cristo. E Paulo está dizendo: a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé no Filho de Deus. Não é mais a sua vida que você tem que viver, é a vida dele em você. Por isso que Jesus, quando chega para Filipe, no capítulo 14 de João, quando Filipe diz assim: mestre, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus olhou para Filipe e diz o quê? Filipe, eu estou com vocês há tanto tempo, e você vem dizer: mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Pegou isso? Diga para quem está do seu lado, diga: quem te vê precisa ver o Pai em você. Entendeu? Diga para ele: entendeu? Certa vez, irmãos, alguns anos atrás, 2014, o meu sonho era fazer psicologia. Coisa mais linda, né? Era um sonho, eu dizia: vou fazer psicologia, vou entrar na faculdade, vou fazer psicologia. E daí aquele negócio começou a esfriar dentro de mim, irmãos. Começou a esfriar. E dentro de mim começou a queimar agora: eu quero conhecer mais as Escrituras. Eu quero conhecer mais, eu quero mergulhar mais nessa palavra. E eu entrei no seminário com a intenção de conhecer apenas a palavra com mais profundidade. E daí, no ano de... quando eu tinha 25 anos, 24 anos mais ou menos, a igreja se junta e diz assim: por unanimidade, vamos enviar Joelso para uma congregação nossa. Estou lá com 24 anos. Minha esposa tinha 19 nesse tempo. 2 meninos, novo, sonhador. Está lá agora à frente de uma igreja. Está lá agora aprendendo a ser moldado pelo seu pai. Aprendendo a crescer
com os desafios, com aquilo que o ministério propõe. E no ano de 2014, eu era instrutor de autoescola. A minha esposa trabalhava na recepção. No ano de 2014, nós ficamos desempregados. Dá para você? Os dois. Duas meninas, olha. Aí é bucha, não é não? Problema, tá? Daí eu chego lá na casa da minha mãe. Mãe, eu e Jesus está desempregado. Tem um contexto aí por trás. Aí ela diz assim, quem foi? Mas queria tanto que eu sou irmão do Márcio. Eu queria consolo, irmãos. Eu queria uma palavra para você que dissesse, não, meu filho, você vai arrumar outro. Antes de terminar o segundo, você vai arrumar outro. Aí, desde novo, que a gente vem aprendendo isso com Deus. Se você vê na Bíblia, jovem, desde novinho, José enfrenta um processo, sim ou não? Davi, com 17 anos, é consagrado rei, mas vai ter que ser perseguido pelo rei Saul para poder crescer. Sim ou não? Era muito menino, mas ia ter que crescer. E daí, irmãos, quando a gente sai, eu sento com minha esposa, eu digo, Jesus, vamos fazer o seguinte, tem os seus tempos, tem os meus tempos, tem o seu seguro e o meu, a gente coloca o negócio pra gente. Diga, uau, deu errado. Tudo errado. A gente disse, não, vamos colocar vamos na Ultragás, é que tem Ultragás, aqueles botijão? Vamos botar uma coisa de gás, tem um terreno lá vazio da gente, vamos vender água mineral, e daí a gente vai. Aí tudo errado, eu disse, não é possível não, está amarrado. E daí a gente volta, eu digo, a gente procura outra, vamos procurar outra, não só tem Ultragás, não vai na outra. Rapaz, não dá não, porque na cidade já tem uma. Eu disse, a gente não pode ter duas não. Não pode não. Aí eu digo, pronto, quem é que vai ser agora? Quem poderá me defender? Se ela por menino, se ela para filha assim, casado numa casa, irmãos, quando você cresce, você tem responsabilidades. Aí eu estou lá no banco do Banésio, Banco do Estado de Sergipe, o Banésio. Aí eu encontro um pastor, ele diz, e aí, José, como é que você está? Eu digo, pastor, bem, graças, estou que nem a tsunamita, tudo vai bem. Tá bem nada, tudo ruim, tá tudo bem. Olha que conversa, irmão. É fé, né? Ele, e aí, como é que está lá? Diz, pastor, eu não estou mais trabalhando não, só estou sofrendo da igreja lá em Santana. A igreja está dando valor para a gente mensal, mas não está não para suprir, né? Aí ele, olha, vamos fazer o seguinte, tem uma frente missionária lá em Penedo, e a gente quer saber se você queria ir lá. A gente vai, pastor, a gente ora, né? A gente ora, a gente vai. Se Deus disser assim, a gente vai, porque a gente vai se mover por uma palavra, sim ou não? Se Deus disser assim, a gente vai. Se Deus disser não, a gente não vai. Mas a gente vai sempre andar pela palavra. E daí, a ideia não era lá, era Piaçabuçu. E quando a gente chega lá em Piaçabuçu, a proposta, ele vem com uma congregação e diz aqui, olha, essa congregação aqui, a gente quer que você fique nela de março até dezembro. Em dezembro você vai ser ordenado, já terminou o seminário, e vai ser empossado aqui na igreja sede. E nós ficamos ali, irmãos. E durante aquele tempo, a gente entendeu a vontade de Deus para nós. Porque Deus, quando Ele quer nos levar para o seu propósito, para o plano A, que é o plano de Deus, não vai adiantar você ir para o plano B. Não vai adiantar, jovem, você querer fugir daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Mas há muito menino, mas há muito jovem. Um dia os mais velhos foram jovens. Um dia os pais também foram filhos. E a vontade de Deus, irmãos, é que nós como filhos cresçamos. Porque existe um lugar em Deus que os filhos têm acesso. Existe uma proposta de Deus para esta cidade, que Deus chamou você
pequeno, falho, jovem, mas que Deus vai trabalhar em você, porque Deus tem muito para fazer por meio de você. São filhos que irão obedecer ao seu pai, independente de circunstâncias. E daí eu chego para Jesus, eu disse: Jesus, vamos orar nesse propósito. A gente começa a orar, e quando a gente vai lá, a gente conhece, a gente começa a caminhar, a gente começa a viver algumas coisas em Deus ali. Deus começa a fazer algumas coisas e a gente fica. E a gente percebe uma coisa, o que diz o Salmo 139: para onde fugirei do teu Espírito? Para onde irei diante da sua face? Se subir o céu, o Senhor está. Nas profundezas do abismo, o Senhor está. Se eu fizer a minha morada num Sheol, o Senhor também ali está. Jovens, vocês têm coragem de abrir mão daquilo que você colocou como seu e ponto, como partida, como meta? Tem coragem de abrir mão para viver os planos de Deus? Você tem coragem de dizer assim: não, Deus, eu sei que tem um equívoco quando as pessoas falam em viver os planos de Deus, porque dá a entender que você agora vai viver como um miserável numa obra missionária, morrendo, passando fome, a igreja não vai mandar R$1 para você. Não, não é assim. Você pode viver a vocação que Deus chamou para você viver, e você pode ter uma formação acadêmica a um nível superior e usar aquilo para a glória de Deus. Só que, como eu falei ontem aqui no finalzinho, quando Isaías contempla a si mesmo, que ele percebe quem ele era, o Senhor faz uma pergunta para Isaías: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías diz assim. Isaías diz o quê? Eis-me aqui, envia-me a mim. Você entende isso? Você está disposto, jovem? Vocês estão queimando, aleluia, para dizer assim: eu quero viver tudo aquilo que o meu Deus escreveu para mim. Porque quando nenhum dos meus dias existiam, o Senhor já estava escrevendo a minha história. Quando o meu corpo não tinha forma, o Senhor estava escrevendo a minha história. Todas essas coisas estavam sendo escritas no seu livro. Não é viver o sonho de Deus, porque Deus não dorme e nem tosqueneja, mas é viver aquilo que Deus tem para fazer por meio de você. Você está disponível? Paulo, quando pergunta, ele faz assim: como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe aí? Fique de pé. Vamos louvar. Logo após eu quero convidar você aqui. Logo após eu quero orar por você. Porque existe um lugar na mesa, amém? Diga para quem está do seu lado, diga: existe um lugar na mesa. Diga aí: na mesa não é lugar de migalhas, é lugar de pão. Vamos louvar o Senhor. Te amamos, Abba. Te amamos, Abba. Reconhecemos quem Tu és. Quero ser como Oh, Jesus. e te amar pelo que és. Voltar à inocência e acreditar em Ti.
mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente não posso viver longe do teu amor, Senhor. Vamos, declare. Não posso viver. Sim, Jesus. Não podemos, não conseguimos. longe do teu afago, Senhor.